Nero. Só o nome já evoca imagens de tirania, extravagância e crueldade. Ele é lembrado como o imperador que dedilhou sua lira enquanto Roma era consumida pelas chamas. Nascido em 15 de dezembro de 37 d.C., Nero ascendeu ao trono imperial romano com apenas 17 anos. Seu reinado, de 54 a 68 d.C., foi marcado por tragédia, intriga política, ambição artística e violência. Embora lembrado por seus excessos, Nero também foi um mecenas das artes, poeta, músico e fã de corridas de bigas. Sua paixão pela arte muitas vezes colidiu com suas responsabilidades como imperador, levando a decisões controversas e a crescente insatisfação do povo romano. A ascensão de Nero ao poder foi orquestrada por sua mãe, a ambiciosa Agripina, a jovem. Ela usou sua influência para garantir que Nero fosse adotado por Cláudio e nomeado seu herdeiro, passando a perna em britânico. Agripina era astuta e implacável, determinada a ver Nero no trono, eliminando qualquer um que ousasse se opor a seus planos. Após a morte suspeita de Cláudio, em 54 d.C., Nero ascendeu ao trono imperial com a idade de 16 anos. A influência de Agripina sobre o jovem imperador era inegável, e ela governou efetivamente como uma espécie de primeira-ministra nos primeiros anos de seu reinado. No entanto, essa lua de mel não duraria para sempre. Os primeiros anos do reinado de Nero, conhecidos como o Quinquênio de Ouro, foram marcados por paz e prosperidade. Sob a tutela de Sêneca e Sesto Afrânio Burro, Nero implementou reformas administrativas e políticas. Ele reduziu impostos, promoveu o comércio e investiu em infraestrutura, agradando o povo. Nero buscava ser visto como um governante justo e benevolente, e seus esforços iniciais foram recebidos com aprovação popular. No entanto, essa calmaria inicial não duraria para sempre. Nero nutria uma paixão profunda pelas artes, particularmente pela música, poesia e teatro. Ele se via como um artista talentoso e exibia suas habilidades para o público, cantando, tocando lira e atuando em peças de teatro. Sua paixão pela arte foi vista como inadequada para um imperador por muitos. Críticos argumentavam que sua obsessão pelas artes o distraía de seus deveres como governante. No entanto, Nero persistiu em sua busca artística, desafiando as normas sociais da época, como um verdadeiro João sem braço da Roma antiga. Escândalos imperiais. Os casamentos de Nero. A vida pessoal de Nero foi marcada por escândalos e tragédias, particularmente no que diz respeito aos seus casamentos. Ele se casou 4 vezes e cada casamento terminou em circunstâncias dramáticas e violentas. Seu primeiro casamento foi com Cláudia Octávia, filha de Cláudio, um movimento político para consolidar seu poder, um verdadeiro casamento de fachada. No entanto, Nero se apaixonou por Popéia Sabina, acusou falsamente Octávia de adultério e a baniu, onde ela foi executada, uma verdadeira tragédia grega. O assassinato de Octávia chocou a população romana e manchou a reputação de Nero. Em um acesso de fúria, Nero matou Popéia, que estava grávida. Após a morte de Popéia, Nero se casou com Estacília Messalina, em um casamento que durou apenas alguns meses. Seu quarto e último casamento foi com um jovem escravo chamado Esporo, a quem Nero castrou e vestiu como mulher. O casamento de Nero com Esporo consolidou sua imagem como um tirano cruel e depravado, um verdadeiro absurdo. Inovação e justiça. Reformas para Roma. Nero implementou uma série de reformas inovadoras para melhorar a vida dos cidadãos romanos e fortalecer o império, quase como um choque de gestão. Ele introduziu novas leis para proteger os direitos dos escravos e reformou o sistema judicial, mostrando que nem tudo era farinha do mesmo saco. Após o grande incêndio de Roma, em 64 d.C.,
Nero supervisionou um programa de reconstrução ambicioso como um verdadeiro mutirão. Ele implementou novos códigos de construção, alargou as ruas e construiu edifícios públicos grandiosos, como a Domus Aurea, um verdadeiro cartão postal da cidade. Ele imaginava Roma como uma cidade magnífica e moderna, um reflexo de sua própria glória e poder. A sombra da tirania, excessos e descontentamento. À medida que o reinado de Nero progredia, seus excessos e paranoia aumentavam, como se ele tivesse tomado um porre de poder. Ele gastava prodigamente em projetos de construção extravagantes, banquetes luxuosos e espetáculos grandiosos, esgotando o tesouro romano, como se não houvesse amanhã. Sua crescente crueldade e paranoia levaram a uma série de assassinatos políticos, incluindo sua própria mãe, Agripina, mostrando que ele era capaz de tudo para se manter no poder. A crescente brutalidade e despotismo de Nero alienaram o Senado, o exército e o povo romano, que já estavam de descontentes. A insatisfação crescia, preparando o terreno para sua queda, como um castelo de areia que desaba com a maré. A queda de um império, revolta e morte de Nero. Em 68 d.C., Caio Júlio Vindex, governador da Gália Lugdunense, se rebelou contra Nero, acusando-o de tirania e incompetência, dizendo: "Chega dessa palhaçada." A rebelião de Vindex desencadeou uma série de revoltas em todo o império, como um rastilho de pólvora. Com o império à beira do colapso, o Senado romano declarou Nero inimigo público. Abandonado por seus aliados, Nero fugiu de Roma com a ajuda de alguns servos leais. Em 9 de junho de 68 d.C., Nero cometeu suicídio perto de Roma, com a ajuda de seu secretário, Epafrodito, colocando um ponto final em sua história. Ele tinha 30 anos e deixava para trás um legado de controvérsias. O mito perdura. Os falsos Neros. A morte de Nero não pôs fim ao caos e à instabilidade que marcaram seu reinado. Era como se o circo tivesse pegado fogo, mas os palhaços continuassem a se apresentar. Nos anos que se seguiram, vários impostores, conhecidos como falsos Neros, surgiram em todo o Império Romano, alegando ser o imperador deposto, como se fossem clones saídos do Coliseu. Esses impostores exploraram a nostalgia popular pelo reinado de Nero, particularmente entre as classes mais baixas, que viam nele um símbolo de rebeldia. A persistência do mito de Nero demonstra o impacto duradouro de seu reinado e a complexidade de sua figura histórica, que segue intrigando historiadores até hoje. Conclusão. Nero, o enigma, permanece. Nero foi um imperador de contrastes, um tirano e um artista, um reformador e um assassino, uma figura controversa que dividia opiniões como água e óleo. Seu reinado foi marcado por tragédia, intriga política, ambição artística e violência, um verdadeiro caldeirão de emoções. Ele foi, sem dúvida, um governante controverso, cujas ações continuam a ser debatidas por historiadores, um enigma a ser desvendado. Seu legado é um lembrete de que a história raramente é preto e branco, e que as figuras históricas mais fascinantes são frequentemente as mais complexas e contraditórias, como um bom livro que nos deixa com mais perguntas do que respostas.